peso vem avançando no Brasil. Novos dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade da população, cerca de 55,7%, está acima do peso e 19,8% dos brasileiros são considerados obesos. Bom, sobre isso eu vou conversar agora com a médica nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela, que é especialista em emagrecimento, está comigo aqui no estúdio. Doutora Ana, muito bom dia para você. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto tão importante. É isso, eu acho que é um ponto que muita gente às vezes deixa para lá, deixa de prestar tanta atenção, né? Eu engordei um pouquinho e isso vai aumentando ao longo dos anos e pode acarretar num sobrepeso real e até numa obesidade, provocando outras doenças. Esses números vêm aumentando, isso preocupa, né? Vem aumentando muito, praticamente dobrou na última década. E isso é uma doença mundial, o mundo está engordando. Apesar de ter pesquisas que mostram que a gente está consumindo mais alimentos naturais, nossa alimentação está melhor, a gente tem mais acesso à comida. Antigamente era uma preocupação a desnutrição, hoje em dia é uma preocupação a obesidade. Por que a gente engorda mesmo assim? Cada vez mais nós estamos sedentários. As praticidades do dia a dia vão levando que a gente cada vez gaste menos energia. Os medos também das grandes cidades. Cada vez a gente vive em espaços menores e a gente se locomove menos por essas facilidades. E a gente consome mais. Eu brinco que hoje a gente pode comer um chocolate belga em São Paulo, a gente come uma comida estrangeira aqui que às vezes não faz parte do nosso dia a dia, do nosso teor calórico necessário. Então, isso que a gente tem que olhar, isso é uma conduta do dia a dia. Os nossos hábitos vão mudando aos poucos e cada vez mais maior consumo e menor movimento. Você falou uma coisa interessante, né? Essa questão da obesidade aumentar, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, tem muito a ver com morar em grandes centros urbanos? Provavelmente sim. A gente vê que cada vez mais nossos filhos já não brincam mais na rua. Então, a cada vez mais a gente tem escada rolante, elevador, carro o tempo todo. A gente não anda na rua mais. Sim. Tem sempre essa preocupação do deslocamento, tem toda uma preocupação dos grandes centros. E eu acho que tem uma coisa também que pega muito emocional, e aí você pode dizer com mais propriedade do que eu, que é essa questão das ansiedades, dos medos, das angústias, do estresse propriamente dito, de morar numa região movimentada, tendo hora para tudo, em espaços menores. Eu acho que isso tudo traz algumas emoções que acabam sendo direcionadas muitas vezes para a comida. Existem outros vícios, digamos assim, mas a comida também pode ser considerada uma válvula de escape. A comida é um prazer, principalmente para o brasileiro. O brasileiro vê a comida como um aconchego. E nós temos estupins. A comida é um vício como qualquer outra droga. Todas as vezes que a gente passa por um estresse muito grande, a gente precisa de um apoio emocional. Muitas das vezes nós não estamos medicados. Qual que é o nosso remédio? O comer. O comer leva um prazer absoluto durante um período de tempo e depois um down muito grande, porque a gente se sente culpado. Então, a gente acaba comendo de novo. Então, isso gera uma compulsão alimentar que muitas vezes culmina na obesidade e no ganho de peso. E o ganho de peso também ele é cíclico, né? Cada vez que você engorda, você vai engordando mais, você vai entrando naquela bola de neve que você não consegue sair dela. Hoje em dia, a gente mudou muito os parâmetros de emagrecimento. Emagrecer hoje é ganhar músculo, não mais perder peso na balança. Exato. Então, a gente discute muito o que é emagrecer ou perder peso. São coisas diferentes. Então, cada vez mais temos que ter um corpo melhor, não mais magro, não menos pesado, com menos gordura e mais músculo, para que isso seja duradouro. Para você conseguir também dar conta de tantos afazeres e você conseguir ter um corpo forte, flexível, né? Não é questão, você pode pesar 60 quilos, 60 quilos pode ser de pura gordura ou pode ser de músculo, pode ser de um corpo com mais vitalidade. Isso de comer muito e depois seguir na compulsão também sobrecarrega todo o sistema digestivo, né? Isso é um estresse muito grande para o corpo. As pessoas vão vivendo assim, como se fosse algo normal, né? O corpo vai se adaptando àquela, eu sempre tive muita fome, estou acostumada com essa quantidade de comida,
se eu comer menos, meu corpo, eu fico com fome, eu vou sentir. Só que você sobrecarrega o tempo inteiro o corpo, né, doutora? Com uma quantidade tão grande para poder processar. Então, a gente tem muita diferença entre fome e vontade de comer. Fome, uma folha de alface mata a fome. Vontade de comer, não. Tá? Vontade de comer são alimentos que geram um pouco mais de prazer. Então, quando a gente desvincula isso, a gente vê que a gente não precisa comer tanto para viver. Só que hoje em dia, com todos esses atributos, com toda a oferta, é muito difícil a gente diferenciar isso. E a gente está passando isso para os nossos filhos, né? Esses maus hábitos são criados na infância. Então, é muito mais fácil você dar um brigadeiro. A criança aceita mais uma bolachinha recheada, um brigadeiro, do que comer comida de verdade. E eu acho que dá mais trabalho também fazer comida de verdade, quando você tem, né, uma família com criança em casa. Então, se você pode dar um lanche pronto no dia, na correria do dia a dia, muita gente acaba se valendo disso, né? Eu acho que existem muitas demandas a atender diariamente, né? E a questão da alimentação, ela é uma coisa importante. Não dá para descuidar, né, doutora? Não dá para descuidar. E sabendo que a obesidade é um precursor de várias doenças, ela aumenta o risco de câncer, ela aumenta o risco de doenças metabólicas graves, aumenta o risco de doenças cardíacas, vasculares, depressões. Então, hoje em dia, o nosso sistema público de saúde está abarrotado de doentes e o Brasil hoje não tem muita preocupação em prevenção. Ele é um país de tratamento. Então, a gente tem que ver que o tratamento da obesidade, a obesidade é uma doença plurifatorial. São várias pequenas doenças que devem ser prevenidas desde o início. Quais são elas? Pequenas doenças quais? Ansiedade, depressão, compulsão. Tá? Comportamentais e também doenças articulares, porque a imobilidade leva ao gastar menos. Tá? Então, tem várias coisas que a gente tem que ir tratando com o tempo. Por exemplo, déficits vitamínicos. Hoje a gente sabe que isso também influencia muito no ato de comer, na fome, na vontade de comer. Então, são essas pequenas coisas. Se a gente tratasse desde o início, a gente não chegaria no quadro mais grave. Aí a gente entra em toda aquela polêmica. Como tratar, como prevenir, o que devemos fazer. Então, a gente tem que ver a obesidade não só como um sintoma, mas como uma doença grave que deve ser diagnosticada com agilidade e deve ser tratado o quanto antes. Não é uma questão estética, porque a gente fala muito, vamos aceitar o nosso corpo. Sim. Além disso, temos sim que aceitar nosso corpo. Eu sou uma ex-obesa mórbida, então eu pesava 120 quilos, hoje eu peso 60. Então eu vejo que é muito além da estética. O emagrecer faz parte de um bem-estar que a gente vai criando. E hoje em dia fala-se muito de longevidade. Isso que eu ia te perguntar, o quanto viver mais está ligado a ter um corpo dentro de um peso adequado para cada tipo, né, de pessoa. Então, o que a gente pensa? Hoje a gente tem órgãos que funcionam por um determinado período de vida. E isso tem muito a ver com a genética. Eu tenho um rim, um fígado que vai viver 80 anos bem, um pâncreas que vai produzir insulina por 80 anos. Se eu sobrecarrego esse órgão, se ele está trabalhando o dobro por um período X, ele vai viver menos. Então, vai me levar a uma diabetes precoce, vai me levar a problemas hepáticos precoces, assim, um rim que não filtra bem. Então, isso vai me impedir que eu viva bem durante o fim da minha vida, porque eu vou estar com meus órgãos comprometidos para isso. Isso é longevidade. Viver bem é o que a gente procura e hoje, cada vez mais, vivemos mais. Eu acho que a questão da medicina ter avançado, dos exames de imagem, de diagnóstico, né, de todos os tratamentos mais modernos, isso é uma grande vantagem que a gente tem para poder prolongar a nossa vida, né? Porque o que é viver mais, né? Para mim, poder viver mais é poder realizar mais, é poder fazer mais dentro dessa oportunidade que eu tenho de estar viva hoje aqui. Tenho 1 milhão de planos, quero colocar todos em prática. Quanto mais eu viver, mais chance eu tenho de fazer isso. E fazer bem, né? De fazer bem e de fazer com qualidade. Muitas pessoas, às vezes, chegam já na terceira idade, gente, hoje pela Organização Mundial da Saúde, é 60 anos. Uma pessoa de 60 anos, hoje em dia, é uma pessoa jovem ainda. Muito jovem. Eu lembro da minha avó. Muita vitalidade. Eu lembro da minha avó com 60 anos, era uma velhinha. Hoje eu vejo minha mãe, meus pais, nossa. Sim. Já passaram disso e estão super bem. Sim. Então, hoje, queremos envelhecer. E tratar a obesidade, tratar essas pequenas doenças, tratar
cuidar dessas pequenas compulsões, isso está totalmente relacionado. E a gente tem também uma dificuldade em tratamento, porque desde os anos 80 e antes, a gente tem muita dificuldade em achar remédios e drogas que tratem a obesidade. Hoje em dia, o conceito de tratamento mudou muito. Hoje em dia, a gente procura não tratar mais com inibidor de apetite. Hoje em dia, a gente tenta tratar as doenças, articular o corpo para ele funcionar bem e, como consequência, emagrecer. Às vezes, precisamos de medicamentos, mas não para emagrecer, mas sim para tratar compulsão, tratar ansiedade. Então, isso tem que ser muito claro, que às vezes as pessoas têm medo, eu vou ficar louca, o remédio me faz mal. E não sei, às vezes não é isso que a pessoa precisa. Ou não quer tomar um remédio por muito tempo, porque se sente incomodado com essa ideia. Com a ideia do emagrecimento forçado. Forçado, muito rápido. Então, assim, se eu emagrecer muito rápido, isso é por um tempo, depois meu corpo volta, porque tem uma certa memória, e o corpo tem uma memória, né? Que tem que ir trabalhando. Se você vai emagrecendo devagar, mas constantemente, até chegar no peso ideal, imagino que seja muito mais fácil manter este corpo mais saudável, neste peso ideal, do que você fazer um tratamento com remédio rápido. Então, hoje em dia mudou muito o conceito, né? Hoje, emagrecer, se você ganhar músculo, você pode emagrecer rapidíssimo. Se você não perder a sua musculatura e perder gordura, tá certo. É porque antigamente a gente não tinha os aparelhos que a gente tem hoje para quantificar a gordura, ver musculatura, então a gente perdia peso. Emagrecia na balança e não sabia o quê. Então, a gente tem que mudar um pouco esse conceito. Às vezes eu falo, emagreci pouco, emagreci muito, fui no médico, vamos ver a tua qualidade corporal. Isso vai garantir que você está bem ou não. Se você está emagrecendo, ganhando músculo, é sinal que você está bem nutrido. Sabe? É sinal que você está comendo bem. Por isso que esse controle rigoroso é tão importante. E é uma grande doença, né? É uma doença que tem que ser cuidada como merece, tem que ser avaliada bem. E eu acho que a gente tem que tocar num ponto importante. Muita gente ainda tem uma ideia errada de que comer bem custa caro. Que comer saudável é caro, né? Eu acho que existe uma linha de alimentos, por exemplo, os alimentos orgânicos, que sim, são mais caros por conta da quantidade de produção, né, e de demanda, mas existem muitas formas de você fazer uma bela de uma feira e comprar alimentos super nutritivos e conseguir ter uma alimentação realmente saudável, né? Estar nutrido e saciar a sua fome e viver bem, né? E a gente não precisa ficar... Hoje, a indústria nos dá muitas oportunidades e, às vezes, o custo dessa indústria é muito grande. Mas isso também nos dá possibilidade de difundir essas comidas boas. Então, hoje a gente tem acesso a integrais, que a gente não tinha antigamente, por um bom custo. Hoje a gente pode comer uma cenourinha, não precisa ser orgânica, ela continua sendo uma cenoura. Isso é muito importante de dizer. E, assim, o prato colorido, às vezes, nem todo mundo tem oportunidade de passar numa nutricionista, fazer um cardápio adequado. Mas vamos tentar fazer um prato colorido. As informações estão aí. Às vezes, um pouco confusas, que isso também atrapalha muito. Mas se a gente procurar um pouquinho, ir em boas fontes, a gente sabe montar uma alimentação adequada, com muitas cores, muitos alimentos. Hoje em dia, a proteína não é tão inacessível igual antigamente. A gente tem fontes baratas de proteína. Também temos que falar das novas alimentações, como veganos, vegetarianos, afins, que tem que ser muito bem controlados, porque nós precisamos de proteína no nosso dia a dia. Não tem problema nenhum optar por não comer carne animal, mas desde que seja bem, porque isso também é uma causa grave de obesidade. Quando a gente foca simplesmente nos carboidratos, a gente tem um fluxo de calorias muito alto e às vezes a gente não consegue gastar. Isso é um ponto importante. Eu sou vegetariana e no começo, faz muitos e muitos anos, também tinha uma substituição errada. Mas é muito fácil, como a doutora disse, montar um prato colorido e muitas vezes é hábito. Você que está acostumado a comer só salada de alface, tomate e cenoura e acha que isso já é o suficiente de vegetais por dia, talvez você puder visitar uma feira, colocar um item a mais na salada, 2 itens a mais na salada, porque dá saciedade, né? São alimentos que dão bastante saciedade
ansiedade tem bastante fibra. De qualquer forma, essa é uma discussão que a gente pode levar por muito tempo, a gente tem assunto demais sobre isso. Nosso tempo, infelizmente, terminou, mas eu espero que você tenha aproveitado a entrevista com a doutora Ana Luísa Vilela, que é especialista em emagrecimento, médica nutróloga. Doutora, muito obrigada por trazer esclarecimentos para a gente, foi muito bacana. É um prazer sempre, eu adoro falar desse assunto porque é muito importante. Sim. Então vamos, se você tiver alguém em casa que está acima do peso, procure tratamento. Nem marque no seu posto de saúde, marque com um médico de confiança. O início é muito importante, né? Sim, força de vontade, porque é uma mudança de hábito, e mudança de hábito leva tempo. Tenha paciência com você mesmo, se acolha, mas procure ajuda médica, que é o mais importante. Bom,